Olá, todos bem? Sejam bem-vindos ao Reconexão com Ana Julião. Hoje, recebendo a nossa convidada, Gabriela Lobo Correia, e ela vai conversar conosco um pouquinho sobre a questão do coronavírus e as leis trabalhistas. Olá, Kézia, seja bem-vinda. Kézia entrando aí na nossa live. Por favor, diga de onde você está chegando, qual é a localização. Isso é importante para a gente. Roberto, seja bem-vindo. E vai ser um prazer muito grande receber a Gabriela, porque ela vai falar sobre as medidas provisórias 927 e 936, que trata dessa questão, né, de como é que você vai cuidar para que você possa reduzir os seus custos e também não prejudicar os seus colaboradores, evitar, né, qualquer medida incorreta. Então, essa conversa hoje com a Gabriela vai ser importante para a gente esclarecer as dúvidas. Quem tiver alguma dúvida, já pode ir chegando, pode ir enviando, para que nós possamos, então, na medida do possível, ir esclarecendo. Essa live, ela sobe para nossa... para ficar 24 horas na live. E olha a Gabriela aí. Olá. Olha a Gabriela chegando, Sônia Vicentina chegou, seja bem-vinda. Olá, Olá, Ana. Tudo Gabriela. bom? Que prazer, muito obrigada aí pela sua acolhida ao nosso convite. É uma honra ter Prazer é você meu. no Reconexão. Muito obrigado. Eu estava já aqui fazendo as primeiras considerações, no sentido de que cada vez mais a gente precisa ter informação e informação correta, informação fidedigna, de fontes seguras, para que nós não venhamos a incorrer, né, em algum erro em relação a empresas, colaboradores, e especialmente nesse momento de crise, de calamidade pública, onde algumas medidas são tomadas para dar conta dessas circunstâncias. Então, eu estou dando as boas-vindas às pessoas. Vivian Rangel chegou, Ana Cris Lima. Nós vamos salvar a live, porque tem muita gente que não pode assistir nesse momento, e eles estão pedindo que a live possa ser vista em outro momento. Então, como nós temos tanta possibilidade de ficar com a live rodando 24 horas pelo Instagram, se ela for salva nesse período, nós vamos fazer isso. E também vamos deixar depois salvo no nosso canal do YouTube, anajulião.coach. Então é bom porque o registro importante que vai poder ser acessado por outras pessoas em outros momentos, tá bom? Então, assim, são 17 horas e um minutinho. Vamos então oficialmente abrir nossa reconexão com a Ana Julião. E, além de dar as boas-vindas à Gabriela Lobo Correia, e aí eu gosto sempre de dizer como é que eu cheguei até a Gabriela, como é que a gente se encontrou, e eu digo que nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser. Eu encontrei Gabriela num processo de capacitação que foi desenvolvido com o gestor e equipe de colaboradores da Razão Organização Contábil, num curso de comunicação. Então, para a minha alegria, é muito bom ver Gabriela falando ao vivo e a cores, que é uma pessoa que tem tanto conhecimento e que tem uma expertise muito boa para falar sobre o que de fato exerce no seu dia a dia. E uma mulher, uma gestora, isso muito me alegra, me envaidece, no sentido de saber que a gente tem gente tão maravilhosa trabalhando e fazendo um trabalho muito bem feito no dia a dia do nosso direito, né? Ou da contabilidade, ou das N serviços que a empresa presta muito bem. As empresas ali da região dos lagos, a Razão fica em São Pedro da Aldeia, e todo o Brasil, que vocês atendem hoje online para todo o Brasil, né? Gabriela, as suas palavras iniciais, sejam bem-vinda. Eu quero dar uma boa tarde a todos. Né? É uma honra eu estar aqui falando. Espero poder passar um pouquinho de conhecimento. Né? É um período bastante de muitos desafios. Estamos Uhum. passando na razão muitos desafios também. E eu espero colaborar com todos. Agradeço a todo mundo que está aqui assistindo. Né? Eu convidei a equipe da Razão, convidei os familiares. Né? Mas te agradeço muito pelo convite. Eu espero colaborar de alguma forma.
É um prazer. Bem-vindo a todos, toda a equipe, todos os nossos parceiros aí do nosso dia a dia. Gabriela, gostaria que você fizesse um primeiro esclarecimento, até porque somos leigos nessa questão do direito, sobre essa medida, as medidas provisórias, a 927, a 936, do que se trata, né, em linhas gerais, para depois a gente passar para outras perguntas, outras questões. E eu já peço a gentileza de que as pessoas, por favor, sinalizem se o som está bom, se a imagem está boa para todo mundo, se pode, né, pode fazer as perguntas, por favor, já vai deixando aí nos nossos comentários, e nós vamos aos pouquinhos respondendo na medida do possível. E o que não puder ser respondido, gente, em função de tempo, nós vamos deixar depois lá no nosso story tanto as perguntas e as respostas, eu tenho certeza que a Gabriela vai se disponibilizar para responder na medida do possível, mas também ela disponibilizou um anexo, um PDF de um e-book dessas medidas, explicando, esclarecendo. Isso vai ser disponibilizado depois para os nossos seguidores do anajulião.coach, lá no nosso Instagram. Então, aproveite, né, essa benesse de ter esse acesso a esse e-book. Muito obrigada já de antemão. Vamos lá. O que se trata, então, Gabriela, essas medidas provisórias, a 927 e a 936? Então, essas medidas provisórias, elas vieram permitir que o empregador aplique algumas medidas com o objetivo de reduzir o impacto com as paralisações em virtude da pandemia do Covid-19. Né? Como todos sabem, a maioria já deve estar de casa, né? Deve estar sem trabalhar. A gente, por exemplo, está com a equipe praticamente toda em home office, trabalhando. Sim. Mas a maioria das empresas, dos comércios, estão fechados. Então, nesse período de tantas dificuldades, de tantas inseguranças, essas medidas provisórias vieram para tentar dar soluções possíveis para os empregadores. Né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais, né, lá na frente sobre essas medidas que o empregador pode aplicar. Muitos já aplicaram, né? Eu vi hoje que já tem alguns milhões de contratos já cadastrados no empregador web, né? Então muitos já estão aplicando, mas a gente não sabe até quando isso vai durar. Então, tem muita gente que está de férias hoje, então a gente ainda precisa se atualizar e ir pensando e planejando no que fazer. Ótimo. E a questão da gestão, a gente sempre sinaliza isso, é fundamental que a organização seja a maior possível. E até para não incorrer, né, às vezes até aquela questão, há uma data, uma diferençazinha de data que você não toma uma decisão, você às vezes leva uma multa e uma coisa muito séria. Então a gente hoje se a gente já tem que minimizar os custos, né, tirando toda e qualquer gordurinha, essa atenção, esse cuidado, essa questão milimétrica de estar vigiando aí as decisões jurídicas são fundamentais, né? E no Razão, no site da Razão Organização Contábil, eles disponibilizam notícias atualizadas o tempo todo. Isso é um dos benefícios que, acompanhando o site da Razão, você vai ter acesso. Além de tirar dúvidas, você pode fazer até 5 perguntas. Então, assim, é algo que é aquela questão da parceria e do compartilhamento com todos, né? Independente de ser de fato um cliente ou não, você vai ter sempre essa possibilidade através do site da Razão. Gabriela, então, de que forma essas empresas elas podem, de fato, no seu dia a dia, diminuir esse impacto da crise? Tem medida, você já fez um preâmbulo sobre a lei, mas que medidas essas empresas podem adotar, por favor? Então, a medida provisória 927, ela veio primeiro, né? Ela foi publicada em 22 de março de 2020, e ela já veio trazer algumas opções. Aí, não tão efetivas quanto a medida provisória 936, que veio depois em 1º de abril, mas a medida 927, ela já trouxe a possibilidade do teletrabalho, que na verdade é o home office, né? É o trabalhador trabalhar de casa,
a Uhum. possibilidade da antecipação das férias do empregado, mesmo sem ele ter o direito adquirido ainda. Então, Sim. você pode antecipar 30 dias, 15 dias, 60 dias, pode, né? Mesmo que Uhum. o empregado lá na frente, ele não vai tirar, porque ele já tirou antecipado. Sim. É, o empregador pode optar por dar férias coletivas também ao empregado. É, pode optar pela utilização do banco de horas. O banco de horas, a Uhum. princípio, ele só era possível se utilizar o banco de horas positivo, né? Sim. Então, ele veio trazer essa opção do banco de horas também negativo, né? Então, Uhum. se o empregado não vai trabalhar, não pode ir trabalhar, ele pode Uhum. computar isso como banco de horas e após a pandemia, né, pedir essa compensação. E essa Uhum. medida provisória 927, ela também trouxe a possibilidade de postergar o pagamento do FGTS e de parcelar esse pagamento também, o que Uhum. é muito interessante, né? Muito importante, porque nesse período a dificuldade é muito grande. E o Muito. valor do FGTS é razoável, né, para a folha de Uhum. pagamento do empregador. Então, Uhum. essas foram as medidas que vieram inicialmente pela medida provisória 927. E aí, os Tá. empregadores Uhum. ainda não ficaram satisfeitos com isso, né? E aí, após, no dia 1º de abril, veio a medida provisória 936. Ela demorou um pouco a sair, acho que ela foi bem discutida, né, no Congresso, porque precisava de previsão orçamentária, precisava de liberação do presidente para ele não sofrer um processo de impeachment por causa do ônus que isso vai gerar para a União, que é um ônus Sim. muito grande, Sim. né? Uhum. Mas ela veio trazendo a possibilidade também da redução da jornada de trabalho, com a Hum. redução salarial, da Sim. suspensão do contrato de trabalho também. Sim. Hum. E o mais importante, nesses casos, quer dizer, para a empresa, Hum. isso vai gerar uma economia enorme, né? Mas o empregado não fica sem receber, porque o Uhum. governo vai pagar o Hum. benefício com base no valor do seguro-desemprego. Então, Uhum. é uma forma de garantir que o empregado continue tendo o seu sustento, mas garantir que a Sim. empresa também não quebre nesse período, que ela tenha uma economia Pois é. grande, né? Isso. Agora, essas medidas elas precisam ser muito bem pensadas, né? Porque cada atividade tem a sua peculiaridade. Tem algumas que estão Uhum. funcionando ainda em delivery, Sim. né? As empresas, os escritórios de contabilidade, por exemplo, estão trabalhando muito, né? É. Então, cada empresa, cada tipo de atividade precisa, com calma, como você falou, sentar e Uhum. analisar. Não É. tão demorado, porque o prejuízo é muito grande, né? Pois é. Mas analisar Acumula, com né? consciência, com bom É. senso, né? Sem, Isso mesmo. sem agir por impulso, pela emoção, que vai fazer com que ele Uhum. erre e aí pode gerar prejuízos muito maiores, né? Exatamente. Tem que ter muito cuidado, né? É bom senso. Eu digo que é informação barra bom senso. Uhum, Né? isso E aí, aí. nesse momento, é importante, você está falando que escritório de contabilidade trabalha muito consultoria também, coach Também. também. O que, que Tudo que eu a gente faz faço, como consultor? a gente está fazendo, trabalhando online, né? E é importante isso. Às vezes eu digo assim, é o trabalho que às vezes não aparece, mas a gente está aí Pois atendendo, é. né? E não deixando que as pessoas fiquem mais perdidas. Né? Então, assim, eu quero só ressaltar a entrada aí, para quem está entrando agora, a Ana Julião conversando com Gabriela Lobo Correia sobre a questão das medidas provisórias 927 936 que está aí dando conta dessas novas questões surgidas após a pandemia. E mais uma questão. De que forma, então, o empregador deve aplicar as medidas e ele precisa elaborar, afinal de contas, um contrato diferenciado? Como é que é esse processo? Então, existem muitas regrinhas, né? Então, Ah, para cada caso, tem uma regrinha hum, diferente. Eu vou sim. tentar explicar mais ou menos para cada um. Tem a opção do teletrabalho. O teletrabalho é por decisão do empregador,
Nesse caso, o empregador ele tem 30 dias para formular o contrato, após sim, ele tem que avisar com 48 horas de antecedência ao empregado, né? E é sim. muito importante que ele avalie, olha, empregado, você tem condições de trabalhar em casa? Você tem Uhum, computador? Você tem uma internet que funcione, né? Precisa se sim. averiguar se ele tem essa estrutura, porque senão não vai adiantar, né? E Uhum, aí avisar com 48 horas de antecedência e fazer o sim. contrato num prazo de 30 dias, formalizando essa mudança do contrato que era de forma presencial na empresa e passou a ser teletrabalho, que a CLT fala em teletrabalho, mas é o home office, né? Com as Perfeito. regrinhas lá do home office. É, a antecipação de férias do empregado também precisa ser avisado com 48 horas de antecedência. Nesse caso, não precisa ter um contrato por escrito, mas tem que se avisar o empregado com antecedência, se combinar com Uhum, ele. As férias coletivas também precisam ser avisadas com antecedência. uhum, As férias coletivas antes precisavam ser autorizadas pelo sindicato, comunicadas. sim, Nesse caso, né, da medida provisória, nesse período não precisam. Então, se o empregador quiser botar todo mundo de férias, pode colocar. A mesma sim. coisa, mesmo sem ter direito ainda adquirido, ele pode antecipar essas férias. É, e no caso das férias eu não comentei ainda, mas no caso das férias, o empregador ele não vai pagar antecipado, como é Hum, o normal, né? No período normal, no estado perfeito. normal, a gente tem que pagar antecipado as férias, 2 dias antes do empregado sair, e tem que pagar o terço constitucional também. Nesse Sim. caso da medida provisória, já é uma medida que visa também auxiliar o empregador. O Uhum, empregador ele pode pagar no quinto dia útil, após, no mês subsequente, né, o período, o salário referente a esse período, a sim, remuneração, e o terço constitucional só lá junto com o 13º salário. Né? Até sim. 20 de dezembro ele pode pagar esse terço constitucional das férias. Então, que tudo melhore, né? E que dê tudo certo É, para a gente conseguir pagar lá atrás. Mas é obrigatório, né? Mas aí a gente postecipa esse pagamento. aham, É, uma coisa muito interessante é a antecipação de feriados. Não precisa sim, também, é só avisar com aham. antecedência também. Mas a antecipação de feriados não religiosos. Aqueles religiosos em que pode ser que o empregado tenha, né, a sua Facultativo. fé e seja muito importante para ele É, aquele dia, ele precisa ser acordado por sim. escrito. Então, nesse caso, Uhum, o empregador precisa fazer o acordo. É certo. interessante, caso o empregador queira antecipar os feriados, pegar o calendário, Uhum, verificar os feriados, verifica os que são não religiosos, para se fazer perfeito. a notificação de forma correta e, se for o caso, o acordo de forma Sim, correta também com o empregado. Né? O certo. banco de horas, né, também, é, que deve ser feito através de acordo também com o empregado. O Uhum, FGTS ele precisa ser é, até junho. O empregador hum, precisa ir lá e informar que ele vai no site da Caixa, eu acho, aí eu não tenho sim. certeza agora na hora, mas ele precisa informar que ele quer parcelar esse FGTS de março, Perfeito. abril e maio, porque ele pode parcelar em até Sim. 6 parcelas, mas precisa ser Uhum, formalizado isso. Se não for formalizado, ele vai vencer o prazo comum, e ele vai ter que pagar multa e tudo. Se ele uhum, formalizar até junho, aí a gente precisa confirmar essa data direitinho, ele não pagará multa, ele vai poder parcelar em 6 vezes, pagando a partir de julho a primeira parcela. sim. Tá? No caso da redução de jornada de trabalho, Uhum, e da suspensão do contrato de trabalho, precisamos ter um acordo individual escrito formalizado, tá? uhum, O acordo individual escrito, ele vai caber para aqueles empregados que ganham até 3 salários ou uhum, empregados que ganham 2 vezes o teto hum, do INSS e que tenham diploma. Né? Pelo que certo. eu já dei uma estudada da lei, os legisladores acreditam que essas pessoas têm
autonomia para fazer qualquer tipo de acordo, né? No início eu li, caramba, mas o que é isso? Não entendi por que parece essa lacuna tão grande. Parece um preconceito, né? Parece que era carta marcada, né? Nem sei. Mas, na verdade, pelo que eu estudei, o legislador, a intenção dele foi dar autonomia para quem tem autonomia. Né? E, de fato, assim, assumir a sua responsabilidade no sentido de que tem informação suficiente para decidir, né? Exatamente. Isso aí. E aí, nesse caso, né, então, até 3 salários mínimos, o empregador pode fazer o acordo individual com o empregado, pode reduzir a jornada num período máximo de 90 dias, então a redução de jornada de trabalho com a redução do salário, no mesmo percentual. Então, sempre, 25%, sempre registrado, né? Sempre por acordo individual escrito, tá? Pode reduzir 25%, 50% ou 70%, nesses casos. Tem que avisar também ao empregado com 2 dias de antecedência. E aí é preciso ter muita atenção, porque essa formalização precisa ser informada ao sindicato em 10 dias, a partir da assinatura do contrato, e no site do empregador web. Quando a legislação saiu, não havia ainda o site, agora já está funcionando, o pessoal lá do escritório está registrando muitos contratos, né? E aí precisa ser informado no prazo. Se não for informado no prazo, o governo não vai pagar o benefício na forma que foi feito o acordo com o empregado, né? A gente sabe que às vezes tem empregadores que se perdem pouco nessa assinatura do contrato, nesses prazos, é muito importante ser planejado isso direitinho. Né? No caso da suspensão do contrato de trabalho, também tem que ter o contrato por escrito, também vai ser avisado no empregador web, também tem que ir para o sindicato, né? Só que o prazo não são de 90 dias. O máximo são 60 dias, que pode ser em 2 períodos, de 30 mais 30. Certo. Então tem que ter uma atenção redobrada, né? O Gabriela, eu até sinalizo que alguns itens da gestão, se você tiver dúvida, titubear, no sentido de não ter muita atenção nessa questão de prazo, de detalhe, de informação, até no registro do contrato, escreve, eu digo assim, escreve grande, coloca na tua frente, né? Além da agenda online, além da sua agenda, faz isso, porque você tem menos, né, perigo de não cuidar. Se você não tem uma equipe, talvez, né, para poder cuidar de todos os detalhes, às vezes o empregador ele se sente muito sozinho também nesse momento, né? Então, muito perdido, né? Utilizar esses recursos assim, que são simples, mas que funcionam. Ó, cuidado, tem tal coisa para dar conta, ou faça esse contato, até buscar informação. É aquilo que você falou no início também, reforçando, a gente não pode adiar a busca da informação com medo, até não sei o que fazer, fico paralisado. Muito pelo contrário. Aí é que você tem que fuçar, fuça a internet, busca, liga pra gente, mas você movimenta. É uma beleza, né? Eu estava estudando para lei, tenho dúvida. Pesquisei, sai na hora. Calma aí, a Caixa está dando empréstimo? Tá, pesquisei, já consegui ver a regra na hora. Uma coisa importante, Ana, que eu não detalhei ainda, é o seguinte: as empresas que faturaram mais de 4 milhões e 800 mil em 2019, elas precisam participar na suspensão, né? Então, se ela faturou 4 milhões e 800 mil, ela só vai poder suspender esse contrato de trabalho se ela participar com 30% do valor do salário do empregado, pagando diretamente a ele. O governo pagaria 70% sobre o valor do seguro-desemprego. Né? Lembrando que esse benefício é sempre pago com base no valor do seguro-desemprego, não é pago com base no valor do salário. Exatamente. Certo. Tá? Então, para as empresas que são de maior porte, que tiveram esse faturamento em 2019, tem que prestar atenção nesse benefício, fazer as continhas, verificar o que vale mais a pena, né? Sim. E nos casos dos empregados que estão fora, estão no limbo daquele período lá, que ganham mais de 3 salários mínimos, e ganham menos de 12 mil e pouco, e não têm diploma, ou têm diploma, mas ganham menos, eles precisam formalizar
por acordo coletivo, tá? Sim. Ele só tem a possibilidade de redução de 25%, tá? Mas Sim. as outras possibilidades da medida provisória 936 não é da 927. A questão da Uhum. antecipação de férias, de banco de horas, tudo isso é possível, né? Nesse Uhum. caso aqui, por causa do pagamento desse benefício, é que o Uhum. governo fez algumas previsões assim para as pessoas que ganham um salário maior. Sim, Né? ótimo. Todo mundo está gostando muito. Vou só dar uma passada aqui, tem gente fazendo pergunta e sinalizando que nós estamos aqui com Cochicho, São Pedro da Aldeia, parabéns, dando parabéns, obrigada aí, parabéns a Gabriela. Ah, Leina V. obrigada. Santos entrou. Gente, diz, por favor, de onde vocês estão chegando. Isso é importante para a gente. Olha, Vivian Rangels, Joyce, Cristiane A Abreu, equipe da Vanessa razão tá Pires. todo aí. É, Uma porção de gente da razão. que bacana. A Carol Alí também entrou, é uma atriz mirim que está aí daqui a pouco com jovem, que está daqui a pouco bombando aí nas telas. Ah, que Rodrigo legal. Pedreira, Francineide, VP Julião, quem mais? Vivi Trufas, também uma empreendedora que faz trufas maravilhosas, empresária também. E tem muita gente boa. Mônica da On, Generale. aqui, a Generale Seguros. Vamos lá, que tem mais gente aqui. Lola Iguaba, Mônica. Gente, aquela citona, Cris Lima, bem-vinda. Vamos lá, então, Leonardo Lobo, Ouro Meu Fino, né? irmão. Que ótimo. Então vamos lá, gente. Andréia também entrou, Augusto. Então, assim, gente, a gente agradece as pessoas que estão entrando. Se tiverem perguntas, por favor, podem ir fazendo, que a gente vai respondendo na medida do possível, né? Gente, vamos então só para mais uma pergunta, porque daqui a pouco a gente vai salvar essa live para a gente poder. Depois a gente vai ter mais 20 minutos de segundo tempo, e aí a gente pede que as pessoas entrem, se conectem novamente para a gente afinar, alinhar mais alguma dúvida que tenha, ou mais alguma coisa. Tá combinado? Tá Então vamos lá. combinado. Como é que funciona então o pagamento do benefício ao empregado previsto na medida provisória 936? O que mais que você tem a colocar nesse sentido, Gabriela? Então, após essa formalização do contrato, então o contrato tem que ser formalizado, tem que ser avisado o empregado 2 dias antes, tem que ser Uhum, formalizado o contrato, e ele, num prazo de 10 dias dessa formalização, ele uhum, precisa ser informado no empregador web e uhum, enviado para o sindicato. No empregador web, inclusive no contrato, é muito importante que tenha a conta corrente do empregado. Por quê? Porque esse benefício vai ser depositado diretamente na conta corrente. Nos casos em que o uhum. empregado não tiver a conta corrente, vai ser aberta uma conta para ele, só para ele conseguir receber esse benefício. Então, a Perfeito. partir dessa informação, no site do empregador web, o governo vai ter 30 dias para fazer esse pagamento do benefício, com Uhum. base no valor do seguro-desemprego. Então, o valor Sim. mínimo o salário mínimo é 1.045. Então, quem recebe o Uhum. salário mínimo vai receber o salário mínimo no caso de suspensão, né? Nos casos Uhum. das reduções, vai ser proporcional à redução. Né? Se é Perfeito. 25%, é 25% sobre o valor lá do seguro-desemprego que a pessoa teria direito. Né? Perfeito. E o seguro-desemprego, ele pode. O seguro-desemprego não. Esse benefício emergencial, que ele é no mesmo valor do seguro-desemprego, ele vai Sim. de 1.045 a 1.813 reais, que é o valor Hum. máximo. Né? Então ele vai ser pago diretamente na conta do empregado, mediante a informação no site do empregador web no prazo Uhum. correto. Tá? Sim. Tem que estar linkado lá direitinho, né? E aí, assim, vocês já disseram que está tudo funcionando, vocês estão aí no escritório recebendo, né, fazendo alguns processos, quer dizer, os sistemas que estão aí disponíveis, né, para os cidadãos, em princípio, eles estão funcionando. É isso que vocês estão Estão entendendo na funcionando, prática? trava Trava. bastante. O pessoal do DP Hum. está pagando os pecados nesse período, porque eles nunca tiveram uma demanda tão grande e, assim, Uhum. estão trabalhando muito,
né? Eu sim, até agradeço de coração a equipe do departamento pessoal, porque eles estão fazendo milagres, né? Porque atender todos os clientes ao mesmo tempo, tirando dúvidas sim, sobre uma legislação que a gente nem sabe direito porque acabou de sair. E sim, aí, vários comentários, várias opiniões. Você pega no YouTube, você vai ver muitas opiniões com relação às medidas provisórias. sim, E a gente conseguir formar um entendimento para conseguir atender o cliente, tirar as é, dúvidas, são guerreiros, são heróis, então estão fazendo é, milagres. Mas o governo, o site funciona, não funciona, o próprio sistema, os sistemas de contabilidade sim, estão se adaptando. Então, perfeito. muita coisa teve que ser feita na mão, muito cálculo na mão, porque Ah, os sistemas não estavam preparados para a legislação alinhar. nova, né? E Uhum, eles estão também tendo um custo grande com isso, estão fazendo hora extra, eu tenho contato, né, com o pessoal que é do nosso sistema, isso sim, para tentar adequar. Mas assim, o tempo é sim, curto, mas a gente está conseguindo se virar. Nós e o é, Brasil inteiro, porque a gente fica acompanhando, os contadores estão aí sim, nessa luta. é. E assim, é uma questão de parceria, eu digo que nesse momento a cooperação é fundamental, né? Nesse momento de crise, a gente tira o S, a gente cria Isso aí. ferramentas, a gente volta até a ferramenta mais antigas, que é a conta lá na mão, para poder dar conta de uma Isso aí. urgência, né? No sentido mesmo de fazer com que tudo seja mais minimizado. É o nosso papel enquanto consultores, enquanto facilitadores desse processo. É, eu queria só ressaltar também que a gente tem, além dos elogios dessa turma toda que está aí participando conosco, tem uma pergunta aqui, a desafiador, Mônica falando, desafiador para empregados, empregadores, mais informações e calma auxiliam na busca de solução, sem dúvida. É isso mesmo, Mônica é Mônica. psicóloga, É, de vez em quando está fazendo os trabalhos lá com a nossa equipe. Um maravilha. Então, beijão, Mônica. é isso mesmo. Janaína Lima também entrou, seja bem-vinda. E que é fotógrafa também, trabalha um trabalho bacana com empreendedores. Luciano Correia, bacana. Babi. Gente, então, assim, tem mais uma pergunta aqui da Onda. Qual é o impacto dessas MPs, das microempresas, nos empregados públicos, dessas medidas provisórias, perdão? Qual é o impacto dessas medidas provisórias nos empregados públicos seletivos? Eu vou fazer o seguinte, Gabi, eu vou salvar, porque eu não quero perder essa live de jeito nenhum, e a gente retorna já já com essa resposta para a onda, qual é o impacto dessas medidas provisórias nos empregados públicos seletivos. Bacana? Gente, eu vou salvar e daqui a pouco a gente retorna. Por favor, reconexão, Ana Julião e Gabriela Correia. Vamos continuar. Só um instantinho. Obrigada. Com reconexão com a Ana Julião, estávamos conversando com a Gabriela Lobo sobre as medidas provisórias de números 927 e 936, que trata desse momento de emergência para atendimento aos empreendedores, aos empresários que precisam resolver as questões relativas aos seus empregados. Então, nós estamos aqui para conversar um pouquinho, terminando, fazendo encerramento aí dessa live, que já foi tão rica, nós tivemos várias participações, e a Gabriela Lobo, da Razão Organização Contábil, é a pessoa que está nos dando essa oportunidade de tirar dúvidas e acessar as informações corretas, fidedignas, no sentido até da lei, né? A gente sabe que é importante a gente ter acesso e compreender a lei para tomar decisões corretas, adequadas. Então, essa nossa parceria, a Gabriela aceitou de maneira extremamente gentil dar esses esclarecimentos e liberou também um e-book preparado de forma muito importante, né, e prestativa
sobre essas questões de trabalhistas e como, de uma maneira, nós podemos, empresários, minimizar os custos, atendendo, resolvendo em relação à questão da lei. Ana Cris Lima entrou, está tudo certo, som, imagem. Estamos aguardando aqui a Gabriela Lobo Correia para que possamos fechar a nossa conversa. E nesses esclarecimentos que a Gabriela disponibilizou para a gente, nós vimos a questão de como é que essas empresas podem, então, minimizar os custos diante da pandemia. Vimos também que o governo criou, então, essas medidas para dar conta desse momento difícil, onde as empresas estão com dificuldade financeira, com dificuldade, né, de vender, com fornecedores também querendo receber, então é um momento delicado para todas as empresas, a maioria das empresas, e nesse momento é que é necessário ter o diálogo, ter o bom senso, acessar as informações corretamente, tomar decisões acertadas, e é importante também que a gente entenda como é que funciona então o pagamento. A Gabriela já deu esclarecimentos, o pagamento do benefício ao empregado, dentro da medida provisória 936. É importante que a gente compreenda como é que todo esse processo ele precisa ser registrado, ele precisa ser escrito, ele precisa ser mediado, né, com esse trabalhador, e especialmente com relação quando a gente fala de home office, onde as pessoas, a gente já tem ouvido, eu enquanto coach, e atuando, né, com empresas e com alguns grupos, as pessoas têm citado, estou trabalhando em home office e estou até trabalhando além da conta, mais até às vezes do que eu estivesse trabalhando na empresa. Então isso é uma questão temerária, a gente precisa, o empregador tem que cuidar disso, então existe já uma normatização desses processos e tanto da questão do home office, como da questão do banco de horas, que algumas pessoas também, né, algumas empresas já trabalham. Antes que as pessoas possam buscar informações no Google, como a própria Gabriela citou, e também, ou buscando aí os escritórios de contabilidade que estão o tempo todo buscando, né, atender, esclarecer e orientar as pessoas que estão, nesse momento, precisando de apoio, precisando de ajuda. Então, nós estamos agora, nesse momento, aguardando a entrada de Gabriela. Eu só gostaria de saber, Ana Cris Lima, que é da Razão Contábil, organização contábil, eu gostaria de saber se ela, se tem algum problema aí com a internet, se está podendo, se está tudo bem ou não está. Estamos aguardando a entrada de Gabriela só para ela poder encerrar aí a nossa live. Ela estava se despedindo e é importante, então, que essas palavras sejam ditas. Deixa eu só verificar se está tudo certo. Aqui para mim está tudo certo, a internet está funcionando direitinho. Nós sabemos que nesse momento tem uma grande demanda de pessoas, né, acessando a internet, ela fica sobrecarregada e nem sempre a gente consegue fechar esses processos de live, né, de uma maneira adequada. Mas estamos aqui prontas para ouvir as palavras finais de Gabriela e foi para a gente um prazer muito grande. E lembrando que o e-book preparado, produzido pela Razão Contábil, vai estar lá no nosso Instagram, já foi liberado pela empresa, para o esclarecimento de qualquer dúvida que tenha surgido. Bom, a nossa Gabriela não entrou ainda, então nós estamos aqui, Gabriela está à disposição, ela só vai se conectar já, para ela dar, então, as palavras finais no relação a essas medidas provisórias, a 927 e a 936, nesse momento de calamidade, que foram instituídas em função para minimizar esse custo do empregador relativo à folha de pagamento
da folha de pagamento, as questões, né, trabalhistas aí que são tão delicadas. Olha, Gabriela, aí vamos, então, visualizar secretária e gestora Gabriela Lobo Correia. Vamos lá, ela está entrando. Gabriela, tudo bem? Então vamos lá, você seja bem-vinda de novo. Nós estamos, você Desmontei está... os equipamentos aqui. Aí estou segurando o celular. Que bom. Então vamos lá. Você estava no final aí falando um pouco, né, agradecendo. Então nós gostaríamos de ouvir então, essas palavras finais em relação a desse processo aí de live que nós realizamos. Você estava acalmando as pessoas, falando da importância do equilíbrio, da tranquilidade. O que mais que você gostaria de falar para a gente encerrar de maneira plena esse nosso encontro tão gostoso aqui no Reconexão? Então, eu falei sobre a importância do diálogo, né? Da gente estar dividindo nossos problemas com os nossos empregados, com os nossos fornecedores, com os nossos amigos, né? E que a gente possa ter serenidade para resolver, né? Sentar, pensar na melhor solução. A gente sabe que o tempo é curto, né? Que o prejuízo que a gente está tendo é muito grande, mas se a gente tiver serenidade, tiver bom senso, procurar fazer o melhor vai acontecer, né? E o problema vai passar de forma rápida. E aí eu Uhum. gostaria muito de te agradecer pela oportunidade, Eu né? que agradeço. É um momento importante que a gente pode estudar, que a gente pode aprender mais, então é muito enriquecedor para a gente. Quero agradecer muito aos amigos que participaram, que curtiram, que assistiram, a minha família querida, que me prestigiou, né? E a equipe da Razão, que é uma equipe parceira, são amigos, estão trabalhando muito nesse momento e fazendo o melhor, né, pelos clientes, o melhor pela empresa, e isso me deixa muito feliz, né? A gente entende que todo mundo está sofrendo um bocado, porque está todo mundo um pouco nervoso, desesperado, mas a gente está tentando fazer o melhor, né? Então eu agradeço muito, um beijão para todo mundo. Fiquem com Deus, isso vai passar logo e tudo vai melhorar. Tá? Um Muito beijo. obrigada. Eu que agradeço, obrigada aí, equipe da Razão Organização Contábil. Obrigado mais uma vez, Gabriela. E, gente, vamos continuar aí na segunda-feira, então, nós temos a nossa convidada, a Annelise Reiner, falando sobre o programa O Poder da Entrevista. E na terça-feira, Ronald Brito falando sobre a questão de como superar essa crise trabalhando com CrossFit. Isso é muito importante, até para a nossa saúde física. E na quarta-feira, a Flávia Portugal trazendo para a gente como é que está se dando conta dessa crise, trabalhando lá com o delivery a partir do seu bistrô Malagueta, em Bom Jesus, Tabapuana. Gente, Renato está entrando aí na rabeira. Tudo bem, Renato? A live vai ficar aí 24 horas rolando no ar, pelo Instagram, e depois a gente sobe lá para o canal do YouTube, anajulião.coach, à disposição de vocês. Obrigado, Gabriela. Gente, até a próxima e fiquem com Deus e vamos fé e coragem, que a gente atravessa isso. Tchau, querida. Até a próxima. Tchau.